Não. Saiu na chuva, tá? Vai na chuva. Muito bem, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos ficar em pé, vamos estar orando, clamando ao Senhor. Convido os irmãos da internet, os amigos todos, a estarem orando, buscando a Deus juntamente conosco, e que possamos ter um momento de edificação, de fortalecimento da direção do Senhor. Vamos estar orando. O pastor Donizete vai estar nos conduzindo. Amado soberano Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento que estamos passando aqui na tua casa. Esse momento que nós vamos estudar a tua palavra, Deus, aprender da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela chuva que o Senhor nos deu nessa noite. Te louvamos pelas nossas vidas, ó Pai, pela noite de sono. Te louvamos, ó Deus, por cada um que veio aqui nessa manhã, por cada criança. E que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo, ó Pai. Ó Deus, como é bom estar na tua casa. O mundo está em trevas, está tenebroso, mas nós sabemos, Senhor, que nós temos o Senhor, nós somos mais que vencedores. Tira do nosso meio, do nosso coração, Deus, da nossa mente, aquilo que não provém do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus, para receber a tua pura e rica palavra. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus. Aqueles irmãos, ó Deus, que estão enfraquecidos, que estão com a doença na alma, ó Deus, que estão desanimados, que eles possam se animar e vir para ouvir e aprender a tua palavra também, ó Deus. As pessoas que estão nos vendo na internet, ó Deus, que possam ser fortalecidos também pela sua rica e poderosa palavra. Cuida de nós, ó Deus, que o Santo Espírito do Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, buscar sempre, ó Deus, os teus ensinamentos, ó Deus, ouvir a tua palavra e obedecer, ó Deus, e acima de tudo, colocar em prática em nossas vidas. Cuide de nós, ó Pai. Que esse culto hoje, nessa manhã, ó Pai, um estudo, seja, ó Pai, de grande valia para nós e que nós possamos sair daqui mais fortalecido, edificado pela tua rica e poderosa palavra. Continua nos ajudando, nos dando força, sabedoria, para que nós não venhamos, ó Deus, desviar do teu caminho, desviar da tua palavra, e que nós possamos sempre buscar o teu entendimento, os teus conselhos para nós. É isso que nós queremos, é isso que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Permanecendo em pé ainda, vamos estar louvando o Senhor, e os irmãos que trouxeram suas ofertas possam fazer com liberalidade. Ok? O grupo de louvor. Tudo bem. Teu filho amado,
desligaram o fone? Bia, tira. Bia, tira a internet. Muito bem, as crianças podem vir à frente. Ok, irmã Márcia, pode nos conduzir em oração? Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Tua presença para nos alegrarmos, Senhor, e, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor nos tem feito em nossa vida, embora não merecemos, mas somos gratos. Aí está, Senhor, as crianças que vão agora, Senhor, para o lado do estudo, que o Senhor possa, Senhor, conduzir-nos, as irmãs que irão levar a palavra para eles de ensinamento. O Senhor abençoe a cada um e abençoe as irmãs, cada um, Senhor Jesus. E a Ti, Senhor, mais uma vez, vamos, Senhor, estar prontos para receber o Teu ensino e a Tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom culto, hein? Gabriel? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Deixa eu só abrir aqui o esboço do nosso estudo dessa manhã. É um privilégio estarmos aqui nessa manhã podendo louvar ao nosso Senhor e estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Vocês estão mais acostumados, eu creio que com a exposição do pastor Davi, um estudo mais exegético, com aplicações. Nessa manhã eu vou estar fazendo um estudo mais devocional. Eu creio que tem alguns irmãos também que fazem mais devocional. Acho que o Ricardo, quando ele faz aqui, é mais devocional também. Mas eu quero estar trabalhando nessa linha nessa manhã. A pergunta que eu tenho, a reflexão que eu quero fazer nessa manhã é a seguinte: quanto tempo nos resta? A gente tem visto muita coisa acontecendo nesse último ano do nada. A vida é como um vapor, como uma neblina, se vai. E o quanto tempo que a gente gasta procurando resolver problemas ou então não resolver os problemas. Ficar acusando, causando, fomentando mais discussão, ao invés de viver pela graça. É o nosso tema dessa manhã. Viva pela graça e não pela ansiedade de identificar os culpados. E quem que é a culpa? E quem que é a culpa? Ah, não, isso daqui não é culpa minha. Muitas vezes nós vivemos, passamos a nossa vida simplesmente querendo culpar as pessoas e não assumir os nossos erros. E esse é o tema da nossa manhã. Eu quero chamar uma atenção mais especificamente para o nosso dia a dia. Nosso dia contemporâneo, nós vivemos numa época onde precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala. Já reparou nisso? Ah, cuidado com o que você vai postar, ou cuidado com o que você vai falar na frente das câmeras para o pessoal que está ouvindo. Tem que tomar cuidado, senão pode causar um problema. Os comentários que vocês vão fazer, o que falamos, como vamos expor o nosso pensamento, as nossas opiniões. E por que isso? Nós vivemos numa sociedade onde nós temos uma falsa liberdade de expressão, onde nós temos uma falsa liberdade de nos exprimir, falar o que nós pensamos. Ah, não, você pode, você tem liberdade. Será que temos?
onde nós não podemos tratar dos nossos absolutos, que é a palavra de Deus. Verdades absolutas não existem mais lá fora. Não, isso é o que você acha que pensa. Cada um tem a sua verdade. Tudo passa a ser verdade desde que não confronte a minha opinião. O que você está falando pode ser verdade para você, mas para mim, não, é só a sua opinião e eu tenho a minha. Mas se confronta a minha, não, isso que você está falando é um absurdo, não é verdade, está contra o que eu penso. E é assim que temos vivido. Devido a esse cenário, quando uma pessoa que defende um absoluto, e eu creio aqui que na igreja nós temos trabalhado para defender esse absoluto, tá? Quando uma pessoa defende esse absoluto verdadeiro, ou até mesmo absolutos como a lei, a Constituição. Hoje em dia a Constituição parece que já não está valendo mais nada. Ou até mesmo fundamentos morais, princípios religiosos, princípios bíblicos, teológicos. Não existem verdades. Cada um tem a sua. E o duro é que muitas vezes quando queremos defender, nós vamos ter oposição de pequenos grupos. Ah, não, isso daqui não está de acordo com o que eu defendo. Pequenos grupos como, vamos falar, feminismo, vamos falar, movimento LGBT, vários pequenos grupos que se representam na sua própria verdade e não no que a palavra de Deus fala. Eles distorcem a sua opinião quando você está tentando defender a palavra de Deus. Não, você falou tal coisa, não é isso, não é assim que tem que ser interpretada. Muitas vezes até fala, olha, a Bíblia tem que ser atualizada. Foi falado isso. Jamais. O interessante é que as distorções que ocorrem hoje em dia são por ressalvas. Alguns pontos da narrativa que eles distorcem, eles dão ênfase em alguns pontos para poder distorcer. Então eles usam um ponto da verdade e distorcem para poder basear a sua verdade e o seu fundamento. E é nessas ressalvas, quando você lê um texto, às vezes tem um texto que está lá em negrito, tem uma parte sublinhada, isso é uma ressalva. Então eles dão ênfase naquela notícia, ênfase naquela narrativa, naquele pedaço, mas o restante é distorcido. E isso ocorre muito, dia a dia. É só ligar a televisão e colocar no jornal. Tem as meias verdades. Eles começam a notícia com uma ressalva de narrativa, aquele sublinhado é verdade, mas o resto que eles falam não dá para confiar. Exemplo, quantos exemplos a gente já não viu na pandemia agora? De vez de fazer ressalvas e já tem tantos recuperados, não, morreu tantos, descaso, não estão curando, não está acontecendo, tem que... Não, peraí, por que não faz a ressalva da maneira correta? Não, tem que distorcer por intenções políticas. O problema é que as ressalvas que são feitas, elas dão ênfases, até mesmo na intenção da pessoa que está sendo narrada naquele contexto. Mas a narrativa, não somente dá essa ênfase, mas a narrativa bíblica, com certeza, ela mostra a intenção exata do que está aqui. Então, quando nós vemos algumas narrativas e está tendo uma ressalva ali, não tem distorção. É porque o narrador bíblico, o autor bíblico, ele está querendo trazer realmente uma informação. Olha, presta atenção nisso daqui, que esse detalhe é importante. E não para manipular o texto e querer trazer alguma intenção obscura que não existe. E é através dessa ressalva que eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã. Tem 3 ressalvas numa narrativa bíblica que nós vamos tratar aqui nessa manhã, que vai trazer verdades para mim e para a sua vida.
A narrativa bíblica não há intenções obscuras, mas somente a verdade descrita. Nisso você pode confiar. Então, eu quero olhar juntos para essas ressalvas. O contexto que vamos estar trabalhando está em Gênesis 45. Se você estiver com a sua Bíblia, por favor. E eu não quero que os irmãos percam a perspectiva do que foi o tema logo no início. Viva pela graça e não pela ansiedade de identificar os culpados. Esse é o tema da nossa manhã. Quero que fique bem claro, para a gente acompanhar o texto e tirar algumas lições aqui. Vamos ler juntamente comigo Gênesis 45, versos do 16 ao 28. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Essa narrativa traz alguns elementos que podemos aprender com eles, mas para entender e poder extrair, vamos olhar um pouquinho o contexto. Quantos daqui lembram da história de José? Jacó, depois teve seus filhos, José. O que aconteceu? Jacó se encontra com Esaú, ele tem, vamos dizer, o seu relacionamento restaurado, ocorre um perdão, e lá se estabelece Jacó na terra onde tinha que estar, e cria sua família ali. E nisso a gente começa a ver José, seus irmãos, os ciúmes, a briga, uma família meio que disfuncional, com problemas. Os irmãos fazem uma tramóia contra José, vendem, José desaparece, Jacó pensa que está morto. Daí José vai parar no Egito. José vai para a casa de Potifar, começa a servir lá, cresce, está tudo indo bem, e é acusado injustamente, vai parar na prisão. Na prisão fica lá, sem reclamar, sem murmurar, e fazendo o quê? Servindo a Deus, não importando onde ele estava. E depois daquele momento de servir, aparece uma oportunidade de ministrar. Ministrar para 2 pessoas que foram parar naquela prisão. E ele pede: por favor, quando estiver lá com o faraó, lembra de mim. Mas o que acontece? Esquecem. 2 anos se passam. Tem um cara que sabe de sonho lá. Ele que me falou de sonho e aconteceu conforme ele falou. Manda chamar. E aí José começa a crescer, ser o segundo em poder do reino inteiro.
até Deus, em sua soberania, tratar todos os problemas familiares lá de trás, trazer os irmãos à frente de José. E José usa aquela oportunidade para testá-los, para prová-los, para trabalhar o perdão. E esse contexto que estamos trabalhando aqui é perdão. E depois, aqui nesse verso que nós lemos, no capítulo 45, José tinha acabado de se fazer conhecido diante de seus irmãos. Olha para mim, eu sou José. Tem 15 versos onde somente José fala e demonstra o perdão. Os versículos 1 ao 15, é só José falando, demonstrando perdão, dando um banquete da graça, um puro reflexo de Cristo nessa situação. E nós iniciamos e lemos aqui os versículos, a partir do versículo 16, onde a glória e a majestade de Deus resplandecem através das atitudes ajustadas de sua soberania na própria vida de José. É ali que ele está se fazendo conhecido, é ali que ele está falando, olha, esquece tudo o que passou, eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. José reconhece que foi Deus me colocou aqui. Era o propósito de Deus fazer tudo isso. Nesse contexto, é aqui nesse contexto que acontece o quê? Voltem para Canaã, busquem o meu pai, tragam ele para cá. E nós temos verdades, 3 ressalvas que eu quero destacar aqui sobre perdão, sobre como nós temos que agir. O que essas ressalvas nos ensinam? No versículo 16, se puder projetar por favor, fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e seus oficiais. Eles se alegraram ao ouvir isso. Essa é a primeira ressalva que o texto traz aqui. Ouviram, se fez ouvir uma notícia que foi agradável. Se você pudesse sublinhar, agradável a Faraó e seus oficiais. Agradável. Por que eles fazem questão de anotar que isso alegrou o Faraó? Por que isso foi narrado? O que se tem ouvido? O Faraó ouviu que os irmãos de José chegaram. Ponto. É só isso que está escrito aí. Os irmãos de José estão aí. Não está escrito mais nada. Não tem mais nenhuma informação que vai agregar mais detalhes ao texto. Não há uma descrição do conhecimento a respeito dos irmãos de José. Só está descrevendo. É agradável. O que eu quero chamar a atenção com isso é o seguinte: se tivesse mais informação aqui, seria sinal de que José ficava falando dos irmãos dele. Quando ele estava lá com o Faraó, eu cheguei até esse ponto aqui, Deus permitiu, mas foi tudo por culpa dos meus irmãos. Fui vendido como escravo. Eles fizeram maldade comigo, me venderam. Também, olha, só por Deus mesmo para eu estar aqui, porque estava na casa de Potifar, a mulher dele fez isso comigo, um absurdo. Fui acusado injustamente. Se essas informações tivessem chegado no ouvido do Faraó, eu acho que a ressalva que estaria escrito ali não estaria alegre. Estaria: José, aproveita o momento e se vinga. Eles fizeram tudo isso com você. Quer que eu faça alguma coisa? O que você quer que eu faça? Mas não. Provavelmente, muito certamente, o Faraó nunca escutou um pio, uma vírgula da boca de José falando mal dos seus irmãos. A única coisa que ele ouviu é: seus irmãos estão aqui. Oh, que legal, muito bom, seus irmãos estão aqui. Eles se alegraram. Não há indícios de reclamações. Não há indícios de reclamações dos seus irmãos, da esposa de Potifar. Porque o testemunho de uma vida sem murmuração é perdão. É perdão. Proporciona generosidade e boas-vindas a pessoas das nossas vidas.
O testemunho que José deu diante do faraó proporcionou uma oportunidade de receber a família com generosidade. Se o faraó tivesse escutado a reclamação, eu não sei se ele seria generoso. Eu, dado o melhor da terra para esses irmãos, José, você que sabe, se quiser trazer aqui, traz, mas fica à vontade aí, se vira. Mas não, José testemunhou por não falar mal, não tratar mal. Testemunho de uma vida sem murmuração e perdão. Como que está a minha e a sua vida? Como está o nosso testemunho quando as pessoas pisam no nosso pé? Quando nós temos uma encrenca com alguém? Primeira coisa é, deixa eu contar a minha versão. Eu vou sair correndo pela cidade toda e falar a minha versão. E quanto mais eu falar, vai se tornar verdade. É isso que os políticos fazem. É isso que a mídia faz. Conte a mesma mentira repetidamente que ela se torna verdade. Será que nós estamos aproveitando das situações, de vez de dar um testemunho de perdão, estamos dando um testemunho de intrigas, de pecado? Como será que tem sido? A segunda ressalva que eu quero chamar a atenção aqui está no versículo 24. Estamos sem o texto ali. Versículo 24 diz o seguinte: depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes. Olha que interessante aqui. O que está entre aspas até? Olha que ressalva. Não briguem pelo caminho. Por que isso está no texto? Por que foi acrescentado no texto? Séculos podem passar, perdão pode ser concedido, arrependimento demonstrado, mas a natureza continua a mesma. Eu continuo pecador, você continua pecador. Todo aquele narrativa, toda aquela, vamos dizer, a novela da vida de José começou por causa do quê? De uma túnica colorida, ciúmes. E tudo aconteceu. E o que ele faz para Benjamim? Ele concede a Benjamim algumas quilos de prata, algumas vestimentas a mais que os seus irmãos. Na hora de voltar, volta, mas para Benjamim eu estou dando um pouquinho mais. Por que Benjamim está recebendo mais? Olha lá, José já está fazendo de novo o mesmo problema lá de trás. Mas não, José conhece os seus irmãos. Olha, perdão foi estendido, perdão foi colocado, mas não briga, eu conheço vocês, não briguem. Não deixem ceder à tentação, não briguem. José havia concedido muito mais a Benjamim do que seus irmãos. Eu creio que muitos pais advertem os filhos da mesma maneira. O pai conhece o filho que tem. Vai lá e faz tal coisa, mas não briga com teu irmão. Porque sabe que vai brigar, conhece a natureza pecaminosa. Isso é uma demonstração, uma advertência. E os irmãos receberam uma advertência. Aqui não está se tratando de uma confiança, mas reconhecer sua natureza pecaminosa. Aqui estamos olhando a perspectiva do arrependimento dos irmãos. E nesse arrependimento eles têm que o quê? Humildemente reconhecer a sua natureza. Eu já falei lá atrás, eu sei que eu posso falhar de novo. Tudo bem, você pode me falar, pode me passar essa exortação. Quando você e eu recebem uma advertência, uma exortação, fala, cuidado! Quem é você para falar cuidado para mim?
Quando o pastor chega e fala, cuidado, pastor de novo, cuidado, a gente sabe como é que é, cuidado, não brinca com fogo. Nossa natureza é pecaminosa. Terceira ressalva, olhem comigo agora no versículo 28. E Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Aqui tem algumas ressalvas bem interessantes também. A primeira delas é o nome Israel. Como assim? O que você está falando, Gabriel? Por que isso é importante no texto? Quando a gente lê esse versículo, aqui o que está acontecendo? Focar na graça e não nos culpados traz cura aos envolvidos. Tanto aos agressores quanto às vítimas. Israel era um nome que primeiramente apareceu em Gênesis 33, versículo 20. Volta um pouquinho a folha aqui. Volta os capítulos. Bem ali na passagem, quando Jacó está voltando para a terra e vai se encontrar com Esaú. E quando eles se encontram, então, ocorrendo todo aquele cenário de perdão, de anos que ele ficou longe lá com seu tio. No versículo 19 e 20 diz: por 100 peças de prata comprou os filhos de Amor, pai de Siquém, parte do campo onde tinham armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou El Elohe Israel, que significa o quê? Poderoso é o Deus de Israel. Só para entender um pouquinho o contexto, Jacó, quando estava fugindo de Esaú, ele saiu fugindo, deitou na pedra e Deus falou, vai para lá, mas ele nunca admite, nunca chama como seu próprio Deus. Ele sempre se refere a Deus como o Deus do meu pai e nunca como o meu poderoso Deus. Jacó iniciou um caminho, um andar com Deus, meio que, Deus, eu sei da promessa que o Senhor tem com meu pai, eu vou atender, estou indo, mas com um pezinho atrás. O termo do nome Jacó, o significado é meio como uma pessoa ludibriosa, que quer sempre dar um golpe. Aquele cara que sempre está com o pezinho atrás e quer dar um jeitinho. E assim foi mesmo com o relacionamento com Deus. Deus do meu pai. E chega no capítulo 33, finalmente, depois de todo o que aconteceu com Jacó, quando estava distante, voltar e poder lidar com o perdão do seu irmão, ele fala, poderoso é o Deus de Israel. Finalmente ele se dobra os joelhos e admite, é o meu Deus. Só que depois, abre alguns parênteses aqui, capítulo 34, 35, daí 37, começa toda a narrativa da vida de José especificamente, e a gente não vê mais ser chamado de Israel. A narrativa sempre está se referindo a Jacó. É como se Jacó tivesse dado uma apagada. Com tudo o que aconteceu, sua mulher amada morrendo, sobrando seus 2 filhos. Daí de repente José sumiu, morreu. A notícia para ele, José morreu, se foi. Desanimou, apagou. Mas quando chega nessa parte do texto, no versículo 28 do capítulo 46, capítulo 45, perdão, diz, e Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Fala que o espírito dele se reanimou ao ficar sabendo disso.
nessa narrativa, nesse verso pequeno que fala Israel, e ele fala basta, o que está acontecendo aqui? Jacó, voltando a ser chamado Israel, ele não está focando no problema. Ele não está olhando para os filhos, como assim? O que foi que vocês fizeram? Como ele foi para lá? Como ele foi levado lá? Ele simplesmente fala, basta, vou lá antes que eu morra, eu irei vê-lo. Os irmãos puderam desfrutar de uma segunda chance, de serem admoestados por José, a viverem em contentamento com o que eles são e com o que eles têm. Por quê? Porque não se ficou discutindo quem tem a culpa, quem que foi o culpado, quem que planejou tudo aquilo, quem que manipulou tudo aquilo. Não, chega, basta, está perdoado. E Jacó revive o espírito e volta a ser chamado de Israel, aquele mesmo que havia sido quebrantado, se entregando e reconhecendo que poderoso é o Deus de Israel. Ele não ficou procurando saber de quem tem a culpa. Eu não vou descansar enquanto eu não souber quem que fez isso. Você já tentou seguir com a sua vida, tentando achar culpados, tentando achar de quem que é a culpa? Muitas vezes a gente quer culpar Deus. Deus, eu não merecia isso, o Senhor é culpado. E fica patinando, e a vida não anda. Ou então colocamos a culpa num próximo, colocamos a culpa no filho, no cônjuge, ou no amigo, no ofensor, e a vida não anda. Mas o que Jacó está fazendo aqui é, basta, não vou ficar perdendo tempo com isso, basta, eu vou ver o meu filho antes que eu morra. Para concluir essas 3 ressalvas dessa narrativa, quero ver as perspectivas diferentes de cada uma delas. Apesar de termos essas perspectivas diferentes, elas têm um ponto em comum, que é a graça, perdão. É a palavra graça. Se você olhar da perspectiva do faraó, que foi a primeira ressalva colocada ali, o faraó está recebendo alegremente a graça. Ele está vendo os irmãos de José como uma graça. Recebe a graça, concede a graça, tudo que puder dar, eu dou do melhor. Eu estou alegre por causa de um testemunho. Da perspectiva dos irmãos, foi concedido graça da parte de José, com admoestação, cuidado. E da perspectiva de Jacó, ou seja, Israel nesse momento, foi abraçado a graça. Jacó não ficou se preocupando, ele abraça a graça que ele está recebendo. E com ela nós aprendemos, quando testemunhamos com graça, recebemos graça. José testemunhou graça, e pelo testemunho dele, sua família recebeu graça. Cuidado com a maneira que estamos falando do próximo. Isso é muito sério. Cuidado com a maneira que você leva uma notícia. Isso pode destruir vidas. Se José tivesse reclamado dos irmãos, sua família poderia não estar recebendo um apoio, um auxílio do faraó. Lembrando que era de grande fome na terra, não tinha alimento. O único lugar que eles estavam encontrando era no Egito. E se José tivesse falado mal? Quando nos arrependemos, no caso dos irmãos, receba as admoestações ou as exortações com humildade. Com humildade. Para assim poder usufruir da graça concedida. Receba com humildade.
as advertências, das exortações. E quando prejudicado, no caso de Jacó, de Israel, não perca tempo encontrando culpados, mas desfrute prontamente da graça com espírito alegre, pois não sabemos quanto tempo nos resta. Imagina se a gente vai ficar gastando o tempo. E tudo que a gente fez na nossa vida foi nos preocupar com quem é o culpado, nos preocupar em quem tem a razão, nos preocupar quem é o dono da verdade. A verdade é uma só. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma só. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele está no controle. Deus faz todas as coisas para o nosso bem, de acordo com o propósito dEle. Nós não precisamos perder tempo procurando entender, compreender ou achar culpados, mas simplesmente aproveitar o tempo que nos resta para desfrutar da graça. Seja concedendo graça para outras pessoas, seja usufruindo da graça. Como estamos vivendo? Como está sendo o nosso testemunho? Que possamos olhar essas 3 ressalvas para aprender em nossa vida a viver com graça, pela graça, vivendo pelo perdão. Tem um amigo que diz, ele é missionário, teve até esses dias para cá, o Alexandre. Ele disse que de todos os aconselhamentos que ele tem feito no campo missionário, 90% dos aconselhamentos e de problemas que tenham ocorrido entre as pessoas é por falta de perdão. 90% dos problemas é falta de perdão, é falta de graça. Em qual estatística você está? Nos 90 ou nos 10? Que possamos viver como José, vivendo pela graça. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, gente? Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Pai. Agradecer porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos nessa manhã, refletindo na Tua Palavra, olhando para as verdades que contém na Tua Palavra, que são absolutas, ó Deus. Não importa o que pensamos ou o que desejamos, qual a nossa vontade, mas importa que o Senhor é soberano. Importa que o Senhor concede graça. E clamamos que a Tua graça, ó Deus, seja repleta em nossas vidas, seja abundante em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações para vivermos pela graça e não perdermos tempo procurando culpados, ó Deus. Que isso seja uma verdade em nossas vidas. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre nós, e que seu Espírito presente em nós nos console, nos ensine e nos guarde até o dia da vinda do nosso Senhor. Que assim seja com a Tua igreja agora e sempre. Amém. Amém. Ok? Vamos para os avisos. Quarta-feira, então, ensaio. O ensaio teve uma mudança, gente. Nós não estava dando certo, pouca gente vindo. Nós estamos montando o back vocal. Começou hoje. Ok? Então, pessoal de Jesuânia, vamos montar o back vocal de lá também. Ok? Para coordenar o louvor da igreja. Tá? E aqueles que quiserem participar, é só vir, porque daí nós vamos ensaiar a música que vai cantar no próximo culto. Ok? Então, houve essa mudança. Isso não anulou a questão de estarmos esperando pessoas para aprender instrumentos. Olha quantos instrumentos: baixo, guitarra, teclado, Violino. ancon, violino. Tem tudo. Tem.
Falta tocador. Tá? Vamos orar a respeito disso, né, Pai? Isso. Tá? E falando em oração, os pedidos de oração. Tá? Vocês viram essa semana que eu publiquei um pedido de oração. Foi uma pessoa que passou aqui comprar café e daí ela pediu para entrar no Zap que ela queria ver os estudos, só que aconteceu aquele problema na família dela e mandou mensagem pedindo. Então foi uma maneira de a gente corresponder com essa pessoa. Daí eu publiquei, tá bem? Pedidos de oração então, da caixinha e podem passar para a Liliana, ok? Vamos lá. Continuam os cursos. Hoje à tarde, 18 horas, lá em Jesuânia, curso de hermenêutica, ok? Todos os irmãos que desejarem ir, tem o curso de hermenêutica logo após o culto da Igreja Batista que estamos também adorando juntos, ok? Sábado vamos estar em Itajubá. Está seguindo também os estudos lá em São José. Então, e Eleodora está caminhando muito jóia. Tá bem? E domingo pela manhã estaremos aqui. Sábado, reunião de senhora, 15 horas. Jovens? Provavelmente sim, vou confirmar hoje, mas Então, jovens atentos que provavelmente vai ter a reunião de jovens. Tá bem? Joia! Ok, irmãos? Vamos dar uma despedida.